Se você viveu a era dourada da internet no Brasil, com certeza já ouviu falar do Orkut. Lançado em 2004, ele foi muito mais do que uma rede social. Era praticamente uma extensão da nossa vida online. Débora e o Rafa, que nunca encontraram a turma da Dani, que nunca esteve com a Renata. Só que todos estão no mesmo lugar. O Orkut é uma comunidade virtual. Ali, a gente fazia amigos, entrava em comunidades bizarras, deixava depoimentos e até disputava quem era o mais famosinho. Mas tinha uma coisa que prendia a gente por horas a fio: os jogos. Eles eram simples, muitas vezes com gráficos modestos, mas carregavam um charme viciante. Era competitivos, sociais e totalmente integrados ao Orkut, o que fazia todo mundo comentar, trocar dicas e até arrumar treta na hora de jogar. Hoje, vamos revisitar 10 desses jogos que marcaram uma geração. Vamos relembrar como funcionava, a gameplay de cada um, o que os tornou tão populares e, claro, descobrir o que aconteceu até eles chegarem ao fim. E aí galera, esse daqui é Zica, hein? Saudade aí. É nóis na colheita feliz, mano. Sempre, hein? Um joguinho do Orkut bem louco. E vai plantando, plantando. E claro, não tem como começar essa lista sem falar dele, Colheita Feliz, o jogo que praticamente virou sinônimo de Orkut. Criado pela empresa chinesa Alex, ele foi lançado em 2008 e rapidamente se tornou o maior fenômeno da rede social. A proposta era simples, mas viciante. Você tinha uma fazenda virtual para cuidar, podia plantar sementes, colher frutas e legumes, criar animais e decorar do seu jeito. Mas o que realmente fez o jogo explodir foi a parte social, porque não bastava só cuidar da sua fazendinha. Você podia visitar a fazenda dos amigos e, claro, roubar a plantação deles. Isso gerava brigas, zoeiras e até intrigas entre colegas e familiares. Quem nunca acordou de madrugada só para colher antes que alguém viesse roubar, que atire a primeira pedra. Por anos, Colheita Feliz foi o maior sucesso do Orkut, dominando as conversas e virando febre em lan houses pelo Brasil. Mas, como todo reinado, chegou a hora da queda. Por volta de 2012, o jogo perdeu força. Primeiro porque muitos migraram ali pro Facebook, que tinha seu próprio hit, o Farmville. Depois, porque com o tempo os jogadores foram cansando da rotina repetitiva. Aos poucos, a base foi esvaziando até o jogo ser encerrado. Ainda assim, Colheita Feliz ficou para sempre na memória como um dos jogos que mais marcaram a história da internet brasileira. Logo depois do sucesso da Colheita Feliz, surgiu um concorrente que não ficou muito para trás, o Mini Fazenda, desenvolvido pela empresa brasileira Vosto. E se o Colheita Feliz já era febre, a Mini Fazenda chegou para turbinar ainda mais a experiência de ter uma fazendinha virtual. O gameplay seguia uma linha parecida: plantar, colher, criar animais e personalizar a sua terra. Mas aqui a diferença estava nos detalhes. O jogo oferecia uma quantidade absurda de opções de decorações, variedades de animais e até interações mais dinâmicas com os amigos. Quem jogava sabia, dava para transformar sua fazenda em algo único, e esse capricho era um dos grandes trunfos da Vosto. Mini Fazenda fez tanto sucesso que conseguiu segurar milhões de jogadores ativos por anos e até migrou para o Facebook, tentando repetir a fórmula do Orkut. Mas, apesar da transição, o brilho não foi o mesmo. A concorrência com jogos internacionais e a queda do próprio Orkut acabaram derrubando a base de jogadores. Mesmo assim, até hoje muita gente guarda lembranças de passar horas cuidando da sua fazenda, colecionando animais raros e mostrando para os amigos o quanto sua plantação era mais bonita do que a deles. Se teve um jogo que dominou os perfis do Orkut de uma forma diferente, esse jogo foi o Buddy Poke. Ele não era exatamente um game de fazenda ou de estratégia, mas sim uma verdadeira febre de avatares 3D fofinhos. A proposta era simples e extremamente viciante. Você criava um bonequinho personalizado com roupas, cabelos e acessórios do jeito que quisesse. Depois podia interagir com os avatares dos seus amigos, em animações engraçadas como abraços, beijinhos e até danças. O melhor de tudo, era possível transformar essas interações em imagens e enviar como recados ou até postar nas comunidades. Isso fez o Buddy Poke se espalhar pelo Orkut como fogo. Cada um queria deixar o seu avatar o mais estiloso possível. Com o tempo, o Buddy Poke tentou se adaptar. Lançou versões mobile, recebeu atualizações de gráficas e novos recursos, mas a verdade é que a febre passou, e ele acabou perdendo relevância frente a outras redes sociais e aplicativos. Ainda assim, o Buddy Poke marcou uma geração inteira como um dos primeiros contatos com a ideia de avatares digitais sociais, uma mistura de jogo e rede dentro da própria rede.
Depois das fazendas e dos avatares fofinhos, chegou a vez de construir algo maior. Cidades inteiras. Esse era o objetivo da Mega City, outro jogo da empresa brasileira Vosto, que queria repetir o sucesso de Colheita Feliz e Mini Fazenda, mas agora em uma escala urbana. O gameplay era bem envolvente, você começava com um pequeno terreno e ia expandindo sua cidade aos poucos, construindo casas, prédios, fábricas, comércios e até pontos turísticos. O desafio era manter a organização e o equilíbrio, porque não bastava sair colocando construções à torta e direito, era preciso pensar em recursos, em espaço e no crescimento ordenado da cidade. Mega City foi muito popular no Orkut, especialmente porque deixava o jogador brincar de ser prefeito da própria metrópole. Porém, quando o Facebook começou a dominar o cenário dos games sociais, surgiu um concorrente de peso, o Cityville da Zynga, com gráficos melhores, mais recursos e alcance internacional. O jogo acabou ofuscando o Mega City e levando a maior parte dos jogadores. Apesar disso, Mega City ainda é lembrado com carinho como a versão brasileira de um dos estilos de jogos mais amados, a construção e gestão de cidades. Um verdadeiro SimCity simplificado, mas que marcou a era do Orkut. Se você acha que o mundo dos jogos de Orkut era só fazendas e cidades, estava muito enganado. Dragon City trouxe a fantasia para o coração dos jogadores. Lançado pela Social Point, o jogo se tornou rapidamente um dos mais duradouros da época e conseguiu atravessar gerações de plataformas. A proposta era irresistível: criar dragões, alimentá-los, evoluí-los e, claro, colocá-los para batalhar. Cada dragão tinha suas características únicas, e a evolução de cada um exigia planejamento e dedicação. Era viciante montar coleções raras e até estratégias nas batalhas. O que fez Dragon City se destacar foi justamente sua longevidade. Enquanto muitos jogos do Orkut caíram no esquecimento ou foram encerrados, Dragon City conseguiu migrar para o Facebook e para dispositivos mobile, mantendo milhares de jogadores ativos até hoje. Dragon City mostrou que, com uma boa mistura de coleta, estratégia e interação social, é possível criar um jogo que sobrevive muito além da era de uma única rede social. Se você curtia mundos de fantasia e magia, Vila Mágica era o lugar certo para se perder por horas no Orkut. Desenvolvido pela Vosto, o jogo levava a ideia de construção e gestão para um universo encantado, cheio de cores, criaturas mágicas e elementos místicos. No gameplay, o jogador criava seu próprio vilarejo mágico, podia coletar e cuidar de criaturas encantadas, construir casas em ambientes temáticos e explorar o mundo em busca de recursos raros. A interação com amigos também era importante. Visitar vilas, trocar itens e mostrar suas conquistas fazia parte da diversão. Apesar de ter conquistado seu público, Vila Mágica não conseguiu acompanhar a migração massiva de jogadores para o Facebook e outros jogos sociais mais modernos. Com a queda do Orkut e o surgimento de novas plataformas, o jogo foi perdendo relevância até desaparecer do radar. E se você era daquelas pessoas que não resistia a um bichinho fofo, com certeza passou horas no Pet Mania. Inspirado na onda dos pets virtuais, o jogo permitia que cada jogador tivesse seu próprio animal de estimação digital, cuidando dele como se fosse real. No gameplay você podia alimentar, brincar, dar banho, treinar e até decorar o espaço do seu pet com móveis e acessórios personalizados. O objetivo era criar um ambiente bonito e manter o bichinho feliz, competindo discretamente com os amigos para ver quem tinha o pet mais saudável e estiloso. Porém, assim como muitos jogos do Orkut, Pet Mania acabou enfrentando forte concorrência, dessa vez do Pet Society, que dominava o cenário do Facebook, com recursos mais avançados e uma base de jogadores muito maior. Com isso, Pet Mania foi perdendo espaço e relevância até desaparecer gradualmente da memória online. Para quem curtia música e queria viver o estilo de vida de um rockstar, Vida Rock era o jogo perfeito no Orkut. Ele trouxe uma proposta totalmente diferente dos jogos de fazenda, cidade e pets. Aqui, a diversão estava no palco e nos bastidores da carreira musical. No gameplay, você criava sua própria banda, organizava shows e tentava conquistar fãs pelo Orkut inteiro. Era preciso gerenciar tudo: ensaios, equipamentos, figurino e até as estratégias para lotar os shows e se tornar famoso no universo virtual
principal do jogo. Apesar de ter conquistado um público fiel, Vida Rock acabou ficando restrito a nicho de jogadores apaixonados por música. Com a migração para o Facebook e outras plataformas, o jogo não conseguiu se expandir nem manter relevância, sendo lentamente deixado de lado. Mas a história não acabou aí. O sucesso do primeiro levou ao lançamento de Vida Rock 2, que trouxe novas funcionalidades, mais opções de personalização e uma experiência mais imersiva para os fãs da música. Se você sempre sonhou em ter seu próprio café ou restaurante, Café Mania era o jogo perfeito para viver essa experiência no Orkut. Desenvolvido pela Vosto, o jogo conquistou jogadores com sua mistura de gestão, personalização e interação social. No gameplay, o jogador era responsável por administrar um café ou restaurante virtual, preparar pedidos, servir clientes, decorar o ambiente e gerenciar o crescimento do negócio. Quanto mais bem-sucedido o restaurante, mais clientes e moedas você ganhava, podendo investir em melhorias e expandir ainda mais seu espaço. A interação com amigos também era importante, seja visitando seus cafés ou ajudando com itens especiais. O jogo fez bastante sucesso durante seu auge, mas, assim como outros títulos da época, acabou perdendo força com a migração para o Facebook e o surgimento de games mais modernos. Café Mania chegou a ter uma versão na rede social concorrente, mas não conseguiu manter a base de jogadores e foi encerrado definitivamente após o declínio de interesse. Ainda assim, muitos jogadores lembram com carinho nas horas passadas, gerenciando cada detalhe do café, tentando ser a melhor anfitriã possível e decorando os ambientes de forma única. Agora, como o último, para mim, mais importante desses jogos dessa época, temos o Guitar Flash. É um jogo brasileiro desenvolvido pela GameX Informática, lançado em 2007. Inspirado em jogos como o Guitar Hero, ele permitia aos jogadores simular a experiência de tocar guitarra, ao ritmo de músicas famosas. Disponível inicialmente no Orkut, o jogo se tornou um dos mais populares da plataforma, especialmente entre fãs de rock e música eletrônica. No jogo, as notas musicais caíam em uma linha do tempo, e o jogador deveria pressionar as teclas correspondentes no momento certo, imitando o estilo de Guitar Hero. O jogo oferecia diferentes níveis de dificuldade e uma ampla seleção de músicas, incluindo clássicos do rock, como Hotel California, do Eagles, Enter Sandman, do Metallica, e Sweet Child O' Mine, do Guns N' Roses. A franquia continuou viva com o lançamento de versões posteriores, como o Guitar Flash 2 e o Guitar Flash 3. Essas versões mantiveram a essência do jogo original, trazendo novas músicas e recursos para os jogadores. Guitar Flash não foi apenas um jogo, foi uma experiência que marcou uma geração de jogadores no Orkut. Sua combinação de música, desafio e interação social fez dele um dos maiores sucessos da plataforma. Mesmo com o fim do Orkut, o legado do Guitar Flash continua vivo, lembrando-nos de como os jogos podem unir pessoas e criar memórias inesquecíveis. Cada um desses jogos carregava sua própria magia, sua própria forma de nos prender por horas, e todos eles deixaram uma marca profunda na memória de quem viveu aquela era. Eles não eram apenas passatempo, eram espaços de interação, competição, criatividade e socialização. Jogar no Orkut era tão sobre o jogo em si quanto a comunidade em torno dele. Cada clique, cada visita à fazenda do amigo, cada desafio completado deixa uma lembrança que até hoje nos arranca um sorriso de nostalgia. Mas, como toda era, chegou a mudança. A migração para o Facebook e para os jogos mobile transformou para sempre a forma como jogamos. E o que antes era uma febre coletiva dentro de uma rede social específica, hoje se espalha por diversas plataformas, muitas vezes sem aquela sensação de comunidade tão concentrada. Ainda assim, mesmo com todos os jogos encerrados, eles continuam vivos, não nos servidores ou nos gráficos, mas na memória de uma geração que cresceu com o Orkut. E sempre que lembramos da Colheita Feliz, Mini Fazenda, Buddy Poke, Vida Rock, Café Mania ou Guitar Flash, sentimos um pedacinho da infância e da adolescência voltando, nos lembrando que alguns jogos jamais nos deixaram de verdade. E aí, gostou de relembrar esses clássicos do Orkut? Se você também jogou algum desses games ou se ficou com aquela nostalgia boa, deixa seu like aqui embaixo para mostrar que essa era merece ser lembrada. E não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Compartilhe esse vídeo com aquele amigo que também era viciado em Colheita Feliz, Mini Fazenda ou Guitar Flash. Tenho certeza que ele vai curtir a viagem no tempo. Wadawel, Wadawal, até o próximo vídeo e tchau!